Ok, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se as pessoas já vão chegando. Espero que sim. São 9 da noite aí, não é? Uhum. Então vamos já esperar as pessoas, né? A gente não quer falar aqui sozinho, quer que as pessoas possam assistir a gente, acompanhar aqui o nosso live. Então, ok. Vamos já iniciar. Ok, boa noite a todos. As pessoas vão chegando, a gente vai começando, é isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos, gente, à nossa live hoje. E hoje eu tenho aqui comigo, com a gente, um convidado muito especial, o Denis Alves Moura, do canal Jesus é o Caminho. Denis Alves Moura. Eu coloquei na descrição aqui do vídeo, gente, um link do canal do Denis, tá? Então, você se inscreve no canal dele, que está aqui na descrição do vídeo, aqui da live. Então, nós estamos fazendo ao vivo, mas vou deixar gravado e vocês vão acompanhando, né? Vocês vão assistem depois, quem não conseguir acompanhar aqui ao vivo. Mas eu avisei, a live é hoje, quarta-feira, 9 da noite. Estou lendo aqui os comentários o Cliveson, boa noite. Para você, Cliveson, que sempre acompanha aqui o meu canal. Também o pessoal da Rádio São José, a serviço da Palavra Viva de Deus. Boa noite a eles também, boa noite a todos. Olha, é o seguinte, a gente vai ter, assim, entrevista, um bate-papo aqui com o Denis, mas vocês deixam aí no bate-papo, no chat, vocês deixam as perguntas de vocês, aí no final eu vou ler as perguntas de vocês, tá bom, gente? Então, seja muito bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Mara. É um prazer, né? E como eu digo, abrindo o meu canal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo, né? Ao canal Jesus é o Caminho e ao canal Católica Tradicional, né? Canal aí da Mara. E eu conheci, pela graça de Deus, como eu gosto sempre de estar acompanhando alguns vídeos no YouTube, eu conheci o canal da Mara e gostei muito do trabalho dela, da simplicidade e da sinceridade da Mara, né? Então, acompanho aí o canal dela sempre que posso. A gente tem uma vida muito corrida e às vezes não dá para acompanhar tudo, né? Mas sempre que eu posso, estou acompanhando. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Denis. Gente, eu recomendo o canal dele, é muito bom, eu assisto os vídeos dele, é muito, muito bom. Ele evangeliza aqui no YouTube, eu recomendo. E eu queria começar aqui o nosso bate-papo, a gente rezando, primeiramente rezando a oração do Divino e Espírito Santo. Então, vamos já iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Amém. E hoje, gente, hoje é um dia de um grande santo, um santo que fez muito pela Igreja Católica, né? São Padre Pio, que morreu, faleceu há 52 anos atrás, né? Foi no dia 23 de setembro de 1968, ele faleceu, um padre, um sacerdote que fez muito pela Igreja Católica.
não falo tanto pelos milagres, ele fazia muitos milagres, mas ele converteu tantas pessoas, não é, Denis? Através da confissão, dos sermões poderosos que ele fez durante a vida toda, né? Ele fez muito pela igreja, não é? Tem uma frase a respeito da pessoa de São Padre Pio, que é: se você quer conhecer Padre Pio, quem queria conhecer Padre Pio o conheceria pela missa que ele celebrava e pelo tempo que ele dava dedicado à confissão, né, no confessionário. Então, essa era a maneira de conhecer Padre Pio, né? Realmente, aquilo que é o papel mais importante do sacerdote: celebrar o mistério da Eucaristia e também ouvir as confissões, né? Salvar almas, né? Ele salvou muitas almas, né? Então, seguindo já nesse tema, que é o tema do nosso live aqui, da entrevista, do bate-papo, já iniciar e fazer as perguntinhas ao Denis aqui ao vivo, gente. E o que nós precisamos para nos salvar? O que nós precisamos para nos salvar, né? Sim. Né, Mara? Essa é uma pergunta bem interessante, Mara. O que nós precisamos para nos salvar? Em primeira mão, nós precisamos da igreja, né? Nós precisamos da igreja, aí eu falo da igreja católica, né? Porque foi vontade de Deus, né? Na pessoa de Jesus. Vontade de Jesus que quis que a igreja fosse manifestação, como é dito da igreja, a igreja é sinal de salvação, é sacramento universal de salvação. Então, a igreja católica é a primeira, vamos dizer assim, a primeira tábua da salvação, né? O que nós precisamos para ser salvos? Nós precisamos da igreja. E tendo a igreja, nós temos tudo, né? Temos tudo. O querer, né, de Jesus para a nossa salvação, no primeiro momento foi a igreja. Eu digo porque vamos voltar um pouco na história, né? A gente olha aí um pouco para trás, quando eu digo um pouco, mas é um grande salto para trás. Nós vemos aí Deus que cria, né, o ser humano. Primeiro a gente vê a Trindade, uma comunidade de amor, né? A Trindade é uma comunidade de amor. Eu uso a expressão, mas essa expressão não explica o grande mistério, mas a Santíssima Trindade não conseguiu conter-se em si mesmo. Eu estou dizendo não conseguiu, mas é uma linguagem para que a gente possa entender a explosão do amor da Trindade, né? Então, Deus, que é uma comunidade de amor, desejou, né, partilhar desta vida de amor e resolveu criar o homem, né? Ali no capítulo 1 do Gênesis, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, a gente vê a manifestação do amor de Deus. Deus criou tudo por amor e para manifestar o seu amor. Então, Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, com tudo, né, que vamos dizer assim, que é maravilhoso, como a igreja chama, os dons preternaturais, ou seja, o homem, quando estava no jardim, tinha a fé perfeita, a santidade perfeita e a justiça perfeita, né? Conhecimento perfeito de Deus, e por uma influência, né, de Satanás, como diz lá no Éden, capítulo 3, a queda, Satanás, o catecismo da igreja diz que por trás da queda do homem existia uma voz sedutora de um anjo, né, Satanás, que foi criado bom, mas Deus, como eu digo, na sua manifestação de amor, cria não somente os anjos, mas os homens também na liberdade. A maior prova de amor para o ser humano é essa liberdade que Deus dá à sua criatura. Porque se Deus não nos criasse livres,
né? Se nós não tivéssemos sido criados livres, seríamos robô, marionete. E Deus queria o nosso amor, né? Deus, podemos Exato, assim Deus, dizer, desejou o nosso amor de maneira verdade. livre. E ele não Então, quer assim, forçar. não. Deus nunca nos força, não é? Uhum, Quando se ama de verdade, que o amor sincero, não é? Da gente, uhum, claro que ele quer, ele espera que a gente o ame, não é? Mas ele não força, não é? E ele também não nem força a força. salvação também, não é? Claro que ele quer, Uhum. deseja que a gente vá ao céu, entendeu? Estou vendo aqui os comentários. Então, claro, e eu concordo mesmo com o que você disse, Denis. Pode continuar, se quiser. E, Então, sim, deixa eu só concluir essa sim, questão, né? claro. Então, Deus nos criando livres, aí ele deu ao homem essa liberdade e disse: olha, vocês podem, claro que é ali numa linguagem figurativa, mística, né? Ali no Éden, Deus disse: vocês podem comer dos frutos que estão no jardim, só não podem tocar no fruto da árvore que está no centro do jardim, né? Se nela Sim, tocar, vocês morrerão. Então, o homem era livre e Deus queria exatamente que na liberdade o homem pudesse optar por Deus, optar pelo Criador. Então, nesta liberdade, Eva se abre a ouvir, né, Satanás e acaba cedendo à tentação. E aqui, Mara, é onde está um grande perigo para nós. Nós precisamos aprender com a narrativa da queda de Adão e Eva. Ou seja, não dialogar com a tentação. Se a tentação chega a nós, não dialogar, não dar espaço. Eva caiu na bobagem, podemos assim dizer, de conversar com a tentação, de dialogar com Satanás, e nós sabemos que Satanás, mesmo sendo um anjo decaído, agora demônio, mas ele é um anjo, ele tem uma inteligência, uma sabedoria elevada à que tem o ser humano. Então, ele conseguiu convencer ela de dar as costas para Deus. Esse é o grande mal. Então, a partir daí, o homem cai. E caindo, nós vemos uma manifestação linda da parte de Deus, que mesmo o homem dando as costas para ele, desobedecendo, caindo, ele manifesta naquilo que a igreja chama do proto-evangelho, Gênesis 3, versículo 15, quando ele diz: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a tua linhagem e a linhagem dela, né? E ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás do calcanhar. E ali a gente vê o projeto de salvação já sendo manifesto ali conhecido como proto-evangelho, ali um anúncio do projeto da economia da salvação sendo realizado por Deus, da parte de Deus. E aí é onde entra a igreja. Sim, muito boa observação. Muito obrigada, Denis. Então, nesse caminho, no nosso caminho, na nossa busca pela salvação, que nós deveríamos buscar, claro, a salvação, não é? Uhum. Então, a Igreja Católica, ela é essencial para nos salvar. É importante nós sermos católicos para a gente se salvar. É importantíssimo, Mara. Vê só, eu quero colocar aqui, eu peço até que as pessoas, se não conseguirem acompanhar, que vá anotando, né? Eu queria que a gente pudesse ler, porque a Igreja Católica é essencial para a nossa salvação. Então, o que é que acontece? Eu queria que a gente pudesse ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? 1 Timóteo, capítulo 2, 4. Eu vou pegar aqui, não sei se vai dar para o pessoal acompanhar. Aqui, mas vai lá. Fica aí, o pessoal vai acompanhando, né? Então, veja, 1 Timóteo, capítulo 2, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Eu vou ler o 3 e o 4. Sim. O 3 diz assim, capítulo 2, 1 Timóteo 2, versículo 3. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
Versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, como é que nós nos salvaremos e como é que nós chegaremos ao conhecimento da verdade? Aí a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e é aí aonde eu respondo a sua pergunta, se a Igreja Católica é essencial para a salvação. Veja o que diz. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler o 14 e o 15. Escrevo-te estas coisas, falando com Timóteo, Paulo, esperando encontrar-te dentro em breve. Então, Paulo dizia, Timóteo, eu te escrevo esta carta e desejo te encontrar em breve. Aí ele diz, todavia, se eu demorar, saberás como proceder, como se comportar na casa de Deus, que é a igreja, não é as, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja é essencial para a nossa salvação, porque Paulo revela para nós que, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E como chegar ao conhecimento da verdade? Na igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa do Deus vivo e é coluna e sustentáculo da verdade, né? Então, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, por esse motivo, a igreja é essencial para a nossa salvação. E Essencial. O que a igreja nos oferece? A Igreja Católica nos oferece para nos salvar? Porque ela é importante, né? Isso já sabemos, né? Importante para a nossa salvação, mas o que exatamente ela nos oferece para nos salvar? A igreja nos oferece em primeira mão, né? Logo assim, de maneira como dom e graça mesmo de Deus, os sacramentos. Os sacramentos, os 7 sacramentos, são aquilo que a igreja administra, né? Porque quem instituiu os sacramentos foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus que instituiu cada um dos sacramentos, mesmo alguns deles sendo evidenciado na carta, né, ou em algum escrito dos apóstolos, mas nós sabemos que os apóstolos aprenderam de Jesus, né? Jesus, quando veio a este mundo, veio para estabelecer o reino de Deus. Na carta aos Gálatas é dito assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Nascido de uma mulher, né? Sujeito à lei para resgatar-nos da lei, né? Da maldição da lei. E aí a gente é a respeito da questão da lei judaizante, né? Então, o que é que acontece? Os sacramentos são aquilo que a igreja nos oferece para a nossa salvação. Por exemplo, Jesus em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, deixa eu tomar aqui, né? Marcos, capítulo 15, versículo 16, ou é 16, 15, deixa eu só pegar para eu não me confundir, tá certo? Tá certo. Marcos, Evangelho de São Marcos. Ok, boa noite aqui a Erna Cavado, Salve Maria. Se tiver alguma pergunta aí, pode falar. Por enquanto ainda não, mas eu digo assim, gente, deixa aí no chat aí as perguntas de vocês, tá? Estou lendo aqui os comentários da música católica tradicional, da Erna Cavado. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui os comentários, né?
Então, como eu dizia... Sim, continuando. Como eu falava, a igreja é essencial para a nossa salvação, porque Deus desejou que todos os homens se salvassem e chegassem ao conhecimento da verdade. E para chegar ao conhecimento da verdade, é necessário estar na igreja católica, porque a igreja católica, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, é coluna e sustentáculo da verdade. Né? Então, a igreja, né? Paulo deixou claro, a igreja, não foram as igrejas. Então, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E ela nos dá, né, ela administra os sacramentos. Os sacramentos. Por exemplo, agora eu disse uma pergunta, desculpe, interromper. Pode falar. Não estava aqui na programação, mas, quer dizer, falando dos sacramentos, o mais importante sacramento, na tua opinião, qual o mais importante? Porque todos são importantes, mas eu penso que sem esse sacramento não teria os outros, como, por exemplo, do sacerdócio, né? Precisa do padre para fazer os outros sacramentos, não é? Mas claro que o batismo, para mim, sem batismo não conseguimos entrar no céu, mas também é muito importante do padre, não é? Do sacerdócio, da ordenação, da ordem. Então, desculpe. Vê só, Mara, como eu estava dizendo, para a gente entrar nessa questão que você me fez a pergunta aí agora, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Exato. Aquele que não crê já está condenado, né? Aquele que não crê será condenado. Isso foi o que Marcos escreveu. Então, o apóstolo São Marcos, que não foi apóstolo, né? Era discípulo de São Pedro, ele escreve como Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon disse que, no seu livro Contra as Heresias, Santo Irineu de Lyon dizia que, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e fundavam a igreja em Roma, Marcos resolve escrever aquilo que ouvia da pregação de Pedro. Então, Marcos escreve para os gentios. E é por isso que Marcos escreve com essa expressão: aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, entendia-se que os gentios iriam ouvir a pregação e, ouvindo a pregação, eles aceitariam a pessoa de Cristo, né? Ou aceitaria o caminho, como era dito no início da igreja. No início da igreja não se chamava ser cristão, ou aceitar Jesus, ou entrar na igreja, ou fazer parte da igreja, mas dizia-se aceitar o caminho, né? Que caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aceitar a pregação de Jesus. Então, Marcos escreveu para os gentios e, por isso, ele fala de uma pregação para pessoas adultas. Já São Mateus no capítulo 28, eu gostaria de ler, porque existe um pouquinho de diferença, e muitos de outras igrejas usam exatamente esse versículo de Marcos, quem crê e for batizado, exatamente para condenar o batismo de criança, né? Porque nós vamos falar dos sacramentos. Então, o sacramento do batismo, que é o principal, né? O principal é o sacramento do batismo, porque por ele nós nos tornamos filhos de Deus, por ele nós somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja, por ele nós recebemos os outros sacramentos, por ele nós recebemos as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Por ele também nós recebemos, habitando no mais íntimo do nosso ser, a Santíssima Trindade. Então, os protestantes, eu vou falar assim, mas aqui de maneira muito respeitosa, não quero estar falando mal, mas Fica à vontade, irmão. O canal não é ecumênico, o canal é católico. Fica à vontade. É católico, né? Então, se alguém estiver aí acompanhando, né? Se alguém aí, algum protestante estiver acompanhando, seja bem-vindo e conversa. Claro, amém. Então, assim,
eles usam isso para dizer que a Igreja Católica batiza a criança e a criança, segundo eles, não tem pecado e também não tem maturidade para crer. Mas só que São Mateus, que escreveu para a comunidade judaica, né, aqueles judeus que aceitavam Jesus como o Messias, então São Mateus diz assim, capítulo 28 de São Mateus, versículo 19, disse Jesus, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas as nações, e aqui inclui as crianças. Por que inclui as crianças? Porque logo após o batismo, a fórmula do batismo, ele diz o que deve ser feito. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, toda criança tem que ser batizada. Né? Aquele diálogo de Jesus no capítulo 3 de João com Nicodemos, Jesus dizia a Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, esse novo nascimento não é levantar a mão, como muita gente diz por aí. Levantar a mão e dizer, aceitei Jesus, agora eu nasci de novo. O novo nascimento, ele só é possível mediante o sacramento do batismo. E Jesus disse a Nicodemos isso. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Porque ele diz, senão não entrareis no reino dos céus. Então, esse é o mais importante, o primeiro e o mais importante de todos os sacramentos. Agora, porém, porque ele abre para nós as portas para os outros sacramentos. Agora, o sacramento por excelência é o sacramento da Eucaristia. Né? Eu estou lendo essa carta aqui, né, do Papa João Paulo II, né? Eclésia de Eucaristia, né? Ou seja, sobre a Eucaristia, e o Papa João Paulo II, logo na introdução, ele diz que a Igreja vive da Eucaristia. Aí você vê que os sacramentos, é verdade. ele tem... E é verdade, irmão. A Eucaristia é muito importante, e por causa da Eucaristia, muitos protestantes se converteram, foram para a Igreja Católica famintos da Eucaristia, porque é o Jesus vivo, entendeu? E é mais do que Jesus espiritual, Jesus vivo na Eucaristia. Então, é um dos grandes motivos dos protestantes irem para a Igreja Católica, né? Onde nós temos a hóstia consagrada, não é? Jesus vivo na hóstia consagrada, então... Ok, irmão, pode continuar. Eu até aconselho aqui, ó, ao pessoal, o Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn, a Missa Segundo o Convertido, né? O Dr. Scott Hahn, ele é daí, dos Estados Unidos, e ele se converteu indo à missa, né? O Banquete do Cordeiro, né? Scott Hahn. Eu aconselho esse livro para as pessoas aí comprarem e lerem, porque o Dr. Scott Hahn, ele se converteu exatamente indo à missa, ele foi à missa às escondidas, né? Ele era presbiteriano de uma igreja aí da Revolução Protestante, a igreja presbiteriana, calvinista. Então ele indo à missa, começou a ir à missa às escondidas para ter argumento para debater com os católicos e assim poder tirar católicos da igreja. E ele disse que quando foi à missa pela primeira vez, quando ele viu o sacerdote entrando no altar, ele percebeu, e ele disse que parecia que as páginas do Apocalipse estavam se abrindo na frente dele, porque ali ele viu tudo que o Apocalipse narra, né?
os paramentos litúrgicos, a casula, incenso, o banquete do Cordeiro, como está no capítulo 19 do Apocalipse, o sacerdote, a genuflexão, tudo, tudo. Então ele disse que tudo que ele via acontecendo na missa, ele via o Apocalipse aberto, ao vivo, na frente dele. Principalmente no momento da oração eucarística, né? E ele disse de maneira mais especial quando Jesus foi elevado no altar. E ali a igreja todas se colocava em adoração e contemplava o Santíssimo Sacramento do altar, e ele disse que não teve como, não resistiu, né? Então, como eu dizia, o sacramento do batismo abre a porta, mas o sacramento da Eucaristia, ele é o sacramento dos sacramentos, né? Sem ele, a igreja não vive. Sem ele, a igreja não vive. Aí entra onde você disse, a importância, porque nós não podemos nem estar colocando assim, qual seria o mais importante, porque todos, por exemplo, o batismo, se não tivéssemos um sacerdote, né, a gente pode até acontecer o batismo, mas, porém, em caso de morte... Exato, né? Em caso de morte, a igreja diz que qualquer pessoa pode batizar, né? Em caso de morte, alguém está sofrendo risco de morte, qualquer pessoa pode batizar. Mas, porém, sem o sacerdote, não há batismo. Sem o sacerdote, não há confissão, né? Sem o sacerdote, não há Eucaristia. Então, Padre Pio dedicou tempo celebrando a missa, dedicou tempo ouvindo confissão nos confessionários. Então, esses dois sacramentos, podemos dizer assim, que sustenta a nossa vida na graça. Sustenta a nossa vida na graça, né? Não sei se você quer que fale sobre os demais. Amém. Não, são todos importantes. Todos importantes, nós precisamos de todos, né? Entendeu? E tem a da extremoção também. Todos precisamos de todos. Pronto, então eu vou falar aqui um pouquinho. Falamos do batismo, falamos da Eucaristia, né? Tem o Crisma, inclusive eu estou até com a camisa da Crisma aqui, que eu fui catequista há muito tempo, né? Fui catequista para formar os jovens para a Crisma. Muito bem. Então, parabéns. A Crisma vamos dizer assim, entre aspas, né? Usar bem entre aspas aqui, porque não é uma linguagem teológica, nem uma linguagem da igreja, mas a Crisma é assim, vamos dizer que a prova final para o catecúmeno se decidir verdadeiramente de livre e espontânea vontade e dizer, eu agora estou maduro, eu aceito a igreja que Cristo nos deixou para a nossa salvação, eu aceito os sacramentos, eu aceito a fé católica, né? Eu aceito agora de livre e espontânea vontade, sem mais, entre aspas, precisar que alguém responda por mim. Eu mesmo digo, eu aceito a igreja, eu aceito os sacramentos, eu aceito nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Crisma, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 9 ao 25, em especial o versículo 17, onde quando ali na Samaria, Filipe batizou algumas pessoas na Samaria e foi enviado para lá Pedro e João. E Pedro e João, chegando lá, encontra, né, aquele pessoal que tinha sido batizado e pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E ali no versículo 17, Atos dos Apóstolos 8, 17, os apóstolos impõem as mãos sobre aqueles que haviam sido batizados para que eles recebessem o Espírito Santo, né? Nós sabemos que no batismo já recebemos o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Crisma vem sobre nós uma confirmação, né?
confirmação e uma efusão do Espírito Santo e os dons, né, do Espírito Santo. Todos os dons vêm sobre É como o se crisma colocasse e um selo, né? Assim, um selo, selo, um carimbo, assim, ok, um carimbo. agora eu sou católico, entendeu? Católica. Naquele momento, né? Uma Aham. confirmação. E para defender também a igreja, né? Como os crismados são também chamados de soldados de Cristo, não é? Soldados de Cristo. Exato. E acho que uma Soldados de expressão muito Cristo. bonita. Soldados de Cristo. E soldados com aquele pensamento dos templários, né? Para defender a igreja. Verdade. Né? Principalmente agora, nós precisamos muito, né? Defender a igreja. Pregar o evangelho, mas pregar esse evangelho católico. Né? Esse evangelho católico. Sim. Não é esse evangelho que a gente está vendo por aí, né? Não Sim. É esse evangelho. Exato. Não sei se tem aí alguma pergunta no chat. Sim, tem mais algumas perguntas. Eu queria perguntar sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela tem um papel importante nesse caminho da salvação? Qual a sua opinião a respeito de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, Mãe de Jesus? Uhum. Nossa Senhora, ela tem um papel fundamental. Sem palavras para dizer o papel de Nossa Senhora. Por quê? Nossa Senhora foi chamada de corredentora, né? Corredentora. O que quer dizer ser corredentora? Nós sabemos, como eu dizia lá no início, nós fomos criados livres, né? Fomos criados na liberdade, fomos criados livres, e nesta liberdade, Deus envia o seu anjo, a Nossa Senhora, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. E algumas pessoas pensam que não, mas Nossa Senhora ela era extremamente livre para, naquele momento, dizer sim ou não. Algumas pessoas até pensam que Nossa Senhora foi criada e predestinada de maneira irrevogável a dizer sim. Mas Nossa Senhora foi criada como Adão e Eva, não com o pecado, porque foi preservada do pecado, né? Sim. Então, ela foi preservada do pecado original e foi guardada, preservada também do pecado que poderia vir cometer. Verdade. se Deus não... Nasceu imaculada e continuou imaculada até hoje. Continua até hoje, né? Mas então, ela Nossa Senhora escolha, né? Deus deu essa liberdade dela escolher, dizer sim ou não. Mas ela... Sim ou não. Livre. De maneira livre. De maneira livre. Algumas pessoas chegam a dizer que Nossa Senhora duvidou quando... veja a falta de informação ao que leva. Algumas pessoas chegam a dizer que Nossa Senhora duvidou duvidou do que ela tinha sido chamada a realizar pela graça de Cristo. Quando o anjo diz assim, eis que tu serás a mãe do Salvador, eis que serás a mãe do Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Eis que tu serás a mãe do Salvador. Aí ela pergunta, e como se dará isso? Pois eu não conheço varão algum, eu não conheço homem algum. E algumas pessoas pensam que essa pergunta dela, e como se fará, é como se ela não tivesse crido. Não. Ela acreditou completamente, sem titubear de forma alguma. Ela apenas não compreendia o mistério. Ela não compreendeu o mistério da encarnação ali no anúncio do arcanjo Gabriel. E ela pergunta, como se fará isso? Porque eu não conheço homem algum. Eu penso que, talvez a cabeça dela, não sei, eu penso que ela
naquele momento ela já tinha a intenção de guardar a castidade para sempre. Eu penso que sim, entendeu? Ela era muito pura, né? Humilde, pura e obediente a Deus. Mas eu penso que ela tinha como se fosse consagrada mesmo a Deus, totalmente. Entendeu? Totalmente então, consagrada. Por isso que ela perguntou, mas como é possível? Né? Entendeu? Eu penso, seria isso? Talvez, né? Existe uma linha teológica, né? Existe uma linha teológica que ela tinha essa intenção e ela colocou essa intenção em prática, né? Porque tanto ela como São José, eles continuaram sem ter relação. Eles não tiveram contato, eles não, como diz a Bíblia, eles não se conheceram, né? Porque, por exemplo, Adão e Eva, a Bíblia diz que Adão conheceu sua mulher e Eva deu à luz a Caim. Depois diz, Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz a Abel. Ou seja, conhecer na Bíblia é ter intimidade como esposos, né? Então, Nossa Senhora, existe um dogma, Nossa Senhora temos 4 dogmas marianos, e um deles é a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, essa virgindade perpétua é antes, durante e depois do parto. Né? A virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, esse sim de Nossa Senhora, é por isso que na ladainha nós dizemos que ela é porta do céu. A salvação veio por Jesus. Jesus é o Salvador. Mas essa salvação, ela veio por uma porta entre o temporal, onde nós vivemos, esse tempo, com a eternidade. Abriu-se uma porta entre a eternidade e o tempo. Entre a eternidade e esse tempo que tem um limite, que a história desse mundo aqui, que nós conhecemos, chegará a um fim pela volta de Jesus. Então, Nossa Senhora é a porta aberta entre aquilo que é terreno e aquilo que é eterno. Então, Nossa Senhora é corredentora. Não somente porque é a porta, mas porque no seu ventre foi gerado o Filho de Deus. Na carta aos Hebreus, Jesus chega a dizer que quisestes, Pai, e deste-me um corpo para fazer a tua vontade. E esse corpo de Jesus, o qual é oferecido na cruz, o qual é oferecido no mistério eucarístico de forma incruenta, né? Mas é oferecido esse mesmo corpo, esse corpo de Jesus que nos salva, foi gerado no seio de Maria, foi gerado no ventre de Maria. E ela é corredentora. Tudo que Jesus precisou, eu digo assim, precisar, mas na vontade de Deus, né? Naquilo que é o projeto de salvação, como um corpo, o sangue, isso tudo ele herdou de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é importantíssima, tem um papel fundamental. São Luís Maria Grion de Montfort, né? Eu estou aqui com uma biografia de São Luís Maria Grion de Montfort, né? A biografia dele. São Luís diz que Nossa Senhora é a forma Dei, ou seja, a forma de Deus. Assim como ela gerou o Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre, ela também quer gerar os seus filhos, né? Eu queria, Mara, que a gente pudesse ler. Eu vou dar uma pausazinha se você quiser falar alguma coisa ou ler alguma coisa no chat. Eu vou ler. Você vai procurar alguma coisa? Um versículo da Bíblia? Muito bem. No capítulo 12 do Apocalipse, né? Queria que a gente pudesse ver um pouquinho para falar de Nossa Senhora. Como aquela que vou dar um alô aqui, enquanto procuro, vou dar um alô aqui às pessoas que estão escrevendo. Pronto. Até agora não tem pergunta, mas tudo bem. Bom, desde o início, deixa eu ver, o Cliveson, a Erna Carvalho, música católica tradicional. Deixa eu me ver aqui, Maria Duca Pimentel, um abraço para ti. Deixa eu ver, Carlos Souza, também Pedro Martins, Pedro Cliveson, outra vez, Pedro Martins, que mais?
Marlúcio Amaral. Boa noite a todos vocês. Boa então, noite vamos a todos. Continuando. Ok. Pronto, continuando, né? Nossa Sim. Senhora é importante para a salvação, Então, ela tem um papel fundamental, lógico que tem, né? Então, eu queria que a gente pudesse ver aí o livro do Apocalipse, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1, né? Diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela é rainha, né? Tem algumas pessoas que não aceitam Nossa Senhora como rainha, mas ela é rainha, rainha do céu, né? Estava grávida, né? E gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão prostou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Então, aqui a gente vê nitidamente que é Nossa Senhora, né? O filho, tão logo nascesse. Então, veja, Satanás queria devorar, né? O dragão queria devorar o filho da mulher logo que ele nascesse. E aí nós podemos pensar... Aí bem claro, não é? Bem claro. Nós podemos aí pensar naquele martírio dos inocentes, né, que Herodes manda matar todo menino, né, todo menino de 2 anos, de 0 a 2 anos, tentando assim, o dragão Herodes, né, influenciado pelo dragão Satanás, tentando devorar o menino da mulher, o menino de Maria, o menino da Santíssima Virgem, logo que ela desce à luz. Então, versículo 5, ela deu à luz a um filho, um varão, um homem, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Ou seja, Jesus é rei, né? E o cetro Amém. é um sinal da realeza, né? É um sinal da realeza. Lá no capítulo 27 de São Mateus, quando Jesus está ali sendo julgado, né, de maneira muito injusta, ele é levado pelos soldados para o pátio da casa de Caifás, e lá no pátio da casa de Caifás, porque Jesus, quando entra em Jerusalém como o rei dos judeus, Jesus, ali no pátio da casa de Caifás, os soldados colocam a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, diz que eles colocam uma vara na mão de Jesus, essa vara simbolizava o cetro do rei, e colocaram uma capa vermelha sobre os ombros de Jesus. E diz ali, Mateus 27, versículo, se eu não me engano, é o 28, diz que eles se prostraram, né, se ajoelharam diante de Jesus, Sim. Zombavam dele, cuspia-lhe a face e batiam no rosto. Então, esse menino que a mãe, que Maria, deu à luz, é rei e regerá todas as nações com o cetro de ferro. Então, Jesus entra em Jerusalém como rei e os soldados zombaram dele, como muita gente ainda não acredita, né, que Jesus é o Messias. E ainda zomba agora, não é? Ainda agora, com a perseguição cega, agora a perseguição contra a Igreja Católica agora, não é? E zombam a mesmo. A perseguição contra a igreja só aumenta, né? Só aumenta. Sim. Pode continuar, Mara. Não. Pode falar. Eu que digo, pode continuar. Estou gostando do que você está nos contando. Vai lá. Pronto. Então, no versículo 5 ainda do Apocalipse, eu vou só repetir, né? Sim, você repetiu o versículo 5, ele diz assim, ela deu à luz a um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém,
foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então aqui já revela a ascensão de Jesus, né? Jesus que sobe aos céus e senta à direita do Pai. O primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, quando estava prestes a ser martirizado, ele diz que o céu se abriu e ele via Jesus à direita do Pai. E ele usa até a mesma frase que Jesus usou na cruz. Ele dizia para Jesus: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim como Jesus disse ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mateus, quando estava prestes a ser apedrejado, Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, disse a mesma coisa: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e pediu que aqueles algozes dele fossem perdoados, né? Então, no versículo 6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Então, a mulher fugiu para o deserto. Aí, a pergunta foi: Nossa Senhora é essencial para a salvação? No versículo 13, a gente vai ver agora a batalha entre Satanás e a descendência da mulher. Aquilo que lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, foi anunciado: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher. Então, o dragão tentou contra a mulher, tentou devorar o seu filho, ou seja, matar o seu filho assim que ele nascesse, porque Satanás sabia que ali estava nascendo o Redentor. Não conseguindo isso, aí ele vai investir contra os filhos da mulher, contra os católicos. Né? Nós, exatamente. Nós. Então veja no versículo 13 de Apocalipse 12, diz assim: ao ver que foram expulsos para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu 2 asas de águia, né, 2 asas da grande águia, para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, nós vemos aqui já um sinal da assunção de Nossa Senhora, outro dogma de Nossa Senhora, né? Ela recebeu asa de águia. Recebeu asa de águia. A águia faz o quê? A águia é a ave, uma das aves de maiores porte, mas a águia é uma das aves, e provavelmente é a ave que mais alcança um voo mais alto, né? Então, ela recebe essa asa de águia. O versículo 15 diz assim: a serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Aí agora é onde entra a investida dele contra os católicos. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi, então, guerrear contra o resto dos seus descendentes. Muito interessante. Os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Pode falar. Amém. Irmão, eu estava ouvindo aqui, alguém fez uma pergunta, foi a Erna Carvalho. Ela perguntou, ela fez algum comentário, muito bem, muito obrigada, Erna. E ela fez uma pergunta que quem é a descendência da serpente? As descendências de Nossa Senhora, nós somos, né? Entendeu? Uhum. Mas quem a descendência, fala sobre a descendência da serpente, quem são eles, né? Descendentes da serpente são todos aqueles que lutam contra a Igreja de Cristo, que lutam contra os descendentes de Nossa Senhora, que lutam contra os filhos da mulher. São João, no capítulo 19 do Evangelho de São João, se eu não estou enganado é capítulo 19, mas lá na cruz, Jesus diz a Nossa Senhora: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quando Jesus usa a expressão,
ele usa a expressão mulher. Na cruz, se você pegar Mateus, ou melhor, João, João 19, eu acredito que é João 19, deixa eu pegar aqui, porque eu gosto de ler como está na Bíblia mesmo, porque a gente não confunde as palavras, né? De pé diante da cruz. Certo. Deixa eu pegar aqui, tá? Rapidinho. Estamos ao vivo, gente. Vou dar um alô aqui. Bom, a Roseli Carvalho, boa noite. E também a Mary Thomas. Também uma boa noite a vocês. E a Erna Carvalho, nós já respondemos a tua pergunta. Um abraço para ti. Quem quiser mais fazer algumas perguntas, deixa aí no comentário. Vamos continuando, Denis. Pronto, então vê só, Mara. João capítulo 19, versículo 25, ou melhor, 25, diz assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, uma parente de Nossa Senhora, porque nesse período aqui de Jesus a palavra primo não existia, né? Então todo grau de parentesco era tido como irmão, né? Por exemplo, todos que faziam parte do povo de Israel eram irmãos. Todos que faziam parte de uma tribo eram irmãos, né? Então, todos que nasciam em uma família ali, no meio de uma tribo ali, todos eram chamados de irmão. Por exemplo, Abraão e Ló. Nós sabemos que Abraão era tio de Ló, mas quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a guerrear, né, entrar em contenda, Abraão disse o que para Ló? Abraão disse: Ló, não é bom que haja briga entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Mas, na verdade, Abraão era tio de Ló, e ele chamou Ló de irmão. Por quê? Porque eles eram da mesma linhagem, do mesmo povo. Então, perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Aí, versículo 26. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, aí ele usa a expressão mulher. Veja, mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, quando Jesus diz mulher, às vezes as pessoas distorcendo o texto, diz que Jesus usou a expressão mulher porque nem ele mesmo considerava Maria como mãe. Veja a maldade no coração das pessoas. Então, eles acham até que foi assim uma falta de respeito com ela, né? Pejorativo, né? Pejorativo. Mas por que Jesus usou a expressão mulher? Jesus usou a expressão mulher para nos arrematar lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz, eis que eu porei, né, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Então, esse mulher que Jesus usa, dizendo a Nossa Senhora, mulher, eis aí o teu filho, é para nos fazer lembrarmos da promessa que nós somos descendentes da mulher, e ela é a mulher que foi falada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, Maria é a mulher. E quando diz que João pegou Maria e levou para a sua casa, João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João não era filho de Maria. Então, aí... Na Bíblia nunca se falou dos filhos de Maria. Isso nunca aconteceu. Nunca. De maneira alguma. Fala dos irmãos de Jesus, mas a gente sabe como é, né? A gente sabe em que sentido é os irmãos de Jesus. Então, esse mulher... Não, irmãos. Esse mulher é para nos dizer que nós somos filhos de Maria. Então, qualquer pessoa que não aceita a maternidade de Maria,
que não aceita, não recebe Maria como mãe, são descendentes da serpente. São descendentes da serpente. Amém. Não há como negar. Não aceitar Maria como mãe é exatamente declarar: somos filhos da serpente. Somos descendentes da serpente. Então, eu fico triste mesmo quando vejo assim, os protestantes mesmo ofendendo Nossa Senhora. Mas como é que pode ir para o céu ofendendo a mãe de Jesus? Isso não encaixa na minha cabeça, sabe? Ofendendo tanto ela, chamando ela de nomes e, sei lá, amaldiçoando ela, eu vejo cada coisa. Qualquer uma expressão até leve, comparado com outras coisas que chamaram ela, entendeu? Mas como é que pode ofender ela tanto e querer ir ao céu, né? Não é a mãe de Jesus, principalmente quando a gente, por exemplo, gosta de alguém, vai querer agradar a mãe da pessoa que a gente gosta, não é? Entendeu? Para mim não é assim, mas como é que vai ofender a mãe de alguém que se diz que ama tanto, né? Tem uma expressão popular que diz assim: quem dá doce ao filho, adoça a boca da mãe, né? Tem uma expressão que diz, né? Sim. Então, como é que eu posso dizer que eu amo o filho, mas odeio a mãe? Isso é que mal ela fez a eles para odiar tanto assim, né? Isso é muito contraditório, né? Então, nós podemos... A pessoa que ele mais ama, né? Depois do Deus Pai, é a mãe, né? Claro que ele ama demais a mãe, entendeu? Ele não tolera isso, de ofender a mãe, a própria mãe, né? Eu também, eu me sentia muito ofendida se alguém ofendesse minha mãe, entendeu? O próprio Deus deu um mandamento, né? O 4º mandamento, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Então, se ele... E ainda acompanhado de uma promessa: honrar pai e mãe para que tenha longos dias de vida sobre a terra. Então, se alguém não honra a mãe do Salvador, não vai honrar a sua própria mãe. Não honra a própria mãe. Não honra. E veja como isso é grave, viu, Mara? Porque você tinha perguntado se a igreja era importante lá no início, se a igreja era importante para a salvação. Então, no parágrafo 846 do Catecismo, é só para a gente falar sobre Maria ainda, tá certo? Certo. Para a gente falar sobre Maria, mas no parágrafo 846 do Catecismo, tem uma afirmação, uma expressão que diz assim: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Aí veja o que ele diz. Como entender esta afirmação? Com frequência repetida pelos padres da igreja, né? Os padres aqui os primeiros pais da igreja, formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Aí diz o seguinte, o catecismo: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como nós estávamos vendo no início, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, por que eu estou dizendo que eu li aqui, ainda para falar um pouco sobre Nossa Senhora? Veja, eu tenho uma pessoa
próxima a mim, que eu sou padrinho da filha dela, ela falou para mim que na escola onde ela dá aula, ela falou para mim que uma criancinha de pouca idade, ali por volta dos 5 anos, que era filho de pessoas protestantes, ela falou que a criancinha disse para uma criancinha, filho de protestante, disse para uma criancinha católica que Nossa Senhora, né, a imagem de Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora existia um demônio. Então veja que coisa terrível. Ensinado, né? Veja o que está sendo ensinado. Então, quando o Catecismo da Igreja diz que fora da Igreja não há salvação, existe uma possibilidade de salvação para a chamada ignorância invencível. Ou seja, um índio que está lá dentro da mata, que não ouviu falar do Evangelho, não teve contato, ou alguém, por exemplo, uma criança, como eu dizia, uma criança dessa que nasceu dentro do protestantismo, e a Igreja Católica, ou Nossa Senhora, ou os santos, ou qualquer outra coisa, quando eu digo qualquer outra coisa, eu não falo de maneira pejorativa, mas eu digo qualquer outro ponto da fé católica, foi ensinado para essa criança, foi apresentado para ela, foi um espantalho. E sendo apresentado um espantalho, a pessoa não tem como amar, né? Não tem como amar Nossa Senhora, não tem como alguém amar Nossa Senhora, se para aquela pessoa foi dito que Nossa Senhora, por trás das imagens delas, é um demônio, que ela não pode fazer nada, que ela não é nada, que ela não é ninguém. Então, assim, falando ainda a respeito de fora da igreja não há salvação para as pessoas que estiverem em uma ignorância invencível, ou seja, que não tem como, né, de alguma forma, se libertar dessa mazela que foi ensinada. Mas ele é bem claro, né? Esse ódio. Porque, Mara, se eu chego para você, Mara, e digo assim, olha, vamos fazer de conta que que eu sou uma pessoa que você não conhece. Você me conheceu aqui por meio do YouTube, mas vamos dizer que você é uma pessoa que não me conhece. Aí você pergunta assim, olha, eu vi falar do canal do Denis, né? O que é que você acha dele? Aí alguém vai e diz, olha, o Denis rapaz, aquele camarada ali, ele é um falso, é um mentiroso, é um adulto, é isso, é aquilo outro. Você vai olhar, oxe, dessa pessoa aí eu quero distância. Ou não seria? Também não é assim, nós temos que conhecer, saber, investigar. Mas, não é assim, vou lá no canal dele e vou saber a verdade. Não é assim, a gente gosta do que a gente conhece, tem que conhecer, não é? E tudo, né? Então é exatamente isso. Se a pessoa apresenta... Aí é onde eu digo que existe a nossa, como crismados, como soldados de Cristo, defender Nossa Senhora, defender a igreja, ensinar. O meu objetivo de colocar um canal no YouTube foi ensinar a fé católica como ela é e defender a igreja, né? Porque, infelizmente, felizmente, essas pessoas, principalmente os jovens que estão o tempo todo conectados, eles de repente abrem um canal como o meu, como o seu, como outros canais católicos, e começa a ver a Igreja Católica diferente daquilo que foi ensinada. Como eu dizia no início, o Dr. Scott Hahn, né, do Banquete do Cordeiro, ele era protestante e foi para a missa para encontrar brecha para ainda mais atacar a igreja. E quando conheceu a igreja como de fato ela se converteu. Exato. Amou a igreja e se converteu. Então, o nosso papel é isso. Né? Porque e o papel ele odiava tanto porque ele não conhecia, mas quando foi lá, se apaixonou pela igreja. Né? Amém, graças a Deus. Ele odiava porque foi ensinado assim. Exato, talvez desde criança, né? Como essa criancinha que você acabou de mencionar, entendeu? Mas espero que essa criança
quando crescer, ela conheça a Igreja Católica e a pessoa vai amar a Igreja Mas os Católica. Quando horizontes a estão partir abertos, né? Amém. Os horizontes Devemos estão rezar, abertos. é assim. Exato, claro. Vamos já passamos já de 1 hora. O live está Uma muito hora. bom. Gente, quem está vindo aqui, olha, aqui é o Denis, o meu convidado é o Denis, do canal Jesus é o Caminho, Denis Alves Moura. Então, na descrição aqui do vídeo, vocês procurem o canal dele, que eu coloquei o link do canal dele, para vocês se inscreverem, tá bom, gente? Vamos fazer uma outra pergunta, tá bom? Vamos Então, lá. Denis, o que você acha sobre essa mentalidade moderna, onde se diz que todas as pessoas são salvas? A salvação é assim tão barata assim? Entendeu? Diz que na mentalidade moderna é o que se diz, né? Entendeu? Até dentro do seio da Igreja Católica, algumas pessoas dizem isso, né? Não se importa, ou primeiro quando alguém morre, a pessoa foi para o céu, a pessoa não pode nem rezar mais para a pessoa, né, a alma, né? Que diz a pessoa, não, essa pessoa já está junto de Deus, já está, entendeu? Como se todo mundo que morre vai para o céu. Como é essa mentalidade? Difícil de entender. Essa mentalidade, Mara, ela nasceu e ela já foi condenada como heresia, né? Essa mentalidade do chamado universalismo, né? Ou seja, foi uma ideia de que todos os homens seriam salvos. E seriam salvos por quê? O apóstolo João, na sua carta, revela para nós dizendo que Deus é amor, né? Veja, Deus é amor. Então, essa mentalidade, né, essa revelação, melhor dizendo, de que Deus é amor, caiu no coração de algumas pessoas como se fosse um amor relaxado, né? Como se fosse um amor que... Muito obrigado, né? Erna Carvalho. É o irmão, É um irmão. homem. Ele colocou assim, Uhum. gente. Mas tem outra pergunta ali que depois você vai ver. Alguém fez uma pergunta, mas continue aí, que daqui a pouco eu coloco aqui para você ver a pergunta da próxima pessoa. Vai lá. Então assim, Mara, a primeira carta de São João diz que Deus é amor, né? Deus é amor. E Jesus é a manifestação do amor de Deus ali na cruz do Calvário, né? A gente vê que São João, que revela na sua carta que Deus é amor, ele diz assim, no Evangelho, ele diz: Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas começaram a ler os evangelhos e ver Jesus que perdoa, ver Jesus que ama, ver Jesus que cura, ver Jesus que ressuscita, ver Jesus que acolhe o órfão, ver Jesus que acolhe a viúva, ver Jesus ressuscitando o filho da viúva, ver Jesus curando os leprosos, expulsando o demônio. Automaticamente as pessoas fizeram uma visão, formaram uma visão distorcida do que é o amor, né? Pensando que o amor é algo relaxado, algo que não exige de nós uma resposta. Jesus veio a este mundo para manifestar o amor do Pai para conosco. Mas, porém, Jesus é exigente. Jesus é muito exigente, né? Muito exigente a respeito do amor. Essa expressão de que todos se salvam... Amar é obedecer. Quem me ama, me obedece. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, veja só, Mara. Na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 13, ou melhor, capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Vós fostes chamados à liberdade. Aí ele diz: Entretanto,
que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço um dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o versículo 13: vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço um dos outros. Então, muitas vezes as pessoas pensam que quando Cristo nos chamou, ele nos chamou para ser livre e acha que essa liberdade vamos dizer assim, laxa, né? Eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer. Jesus é misericórdia, então vou viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não é assim, né? Infelizmente, essa mentalidade modernista... Porta estreita, não é? Como Jesus mesmo diz, a porta é estreita, não é? Para o céu. Jesus, eu tinha até pensado nessa palavra, mas que coisa boa é saber que o Espírito Santo está nos conduzindo aqui e ele colocou no teu coração exatamente a palavra que eu ia colocar. Veja, Jesus disse assim: existe uma porta estreita que conduz à vida, e são poucos os que passam por ela. E existe uma porta larga que conduz à perdição. E ele diz que são muitos os que têm passado por ela. Essa porta larga, penso eu que nós podemos entender aqui como esta falsa misericórdia, né? A falsa misericórdia que tem sido apregoada a respeito da misericórdia divina, que não é a misericórdia verdadeira, né? O apóstolo Paulo fala que existe uma caridade verdadeira. Se existe uma caridade verdadeira, é porque existe também uma falsa. Exato. Então, e a caridade verdadeira é ensinar a verdade, né? A caridade verdadeira. São Padre Pio, olha, veja, São Padre Pio, que é o santo que a igreja celebra hoje. São Padre Pio, ele estava ouvindo a confissão, né, de um homem. Sim. Então, ele tinha dons, São Padre Pio tinha dons extraordinários. Deus dotou Padre Pio de dons que a gente não pode nem imaginar. Então, São Padre Pio estava ouvindo a confissão de um homem. E esse homem foi e confessou seus pecados e silenciou-se. Aí Padre Pio perguntou se ele tinha mais alguma coisa a confessar. E aquele homem disse que tinha concluído a confissão. E Padre Pio, de maneira dura, né, que não era irado, mas de uma maneira dura, com firmeza, São Padre Pio disse para ele: tenha vergonha, né? Olha, né? Avergonhe-se, né? Tenha vergonha, retire-se daqui, e quando você estiver verdadeiramente arrependido, volte aqui. Por que Padre Pio disse isso? Porque aquele homem adulterava, ele era adúltero, ele traía a esposa, e o pecado do adultério ele não tinha confessado. E Deus, na sua graça, no seu amor, tinha revelado para Padre Pio que aquele homem que estava à frente dele era um adúltero e que tinha ido à confissão confessar outros pecados, mas podemos assim dizer que um pecado mortal, talvez o pecado que o levaria de fato ao inferno, ele não estava arrependido. Então, se essa misericórdia de Deus fosse como está sendo pregada por aí, ele não teria dito a Padre Pio para repreender aquele homem, para levar aquele homem à correção e à conversão. Então veja, retire-se daqui, e quando você estiver de fato arrependido, volte aqui. Jesus disse uma vez assim, Mara, olha, Jesus falou assim uma vez: o reino dos céus é dos violentos, e somente os violentos tomarão o reino dos céus, né? O reino dos céus é tomado à força, e somente os violentos entrarão no reino dos céus. Corajoso. Violento, corajoso. Em que sentido Jesus estava dizendo que o reino dos céus era tomado à força? Em que sentido?
no sentido que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Ele diz, eu anunciei o evangelho. Ele diz, eu anunciei o evangelho. Eu corro como os corredores no estádio correm. Ele diz, os corredores correm para receber uma coroa corruptível. Eu corro para receber uma coroa incorruptível. Aí ele diz assim, eu temo para que eu, que preguei o evangelho, não venha a ser reprovado. E ele diz, é por isso que eu luto. Aí ele diz, não como quem dá soco nos ares, mas eu disciplino, ele diz, eu disciplino o meu corpo e de maneira dura para poder vencer e receber a coroa da salvação. Então, São Paulo estava dizendo assim, eu faço penitência, eu luto contra as minhas vontades, eu luto contra a carne, né? A carta de São Paulo aos Gálatas, ele diz que existe uma luta, né? Eu li o versículo 13, ele falando sobre a liberdade, mas no versículo 19, no versículo 16, ele diz assim, ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente se opõem. A carne e o Espírito se opõem. Aí ele diz, de sorte que não fazeis o que quereis, mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele diz assim, ora, as obras da carne são fornicação, nós sabemos o que é, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. E veja o que ele diz agora. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então veja, essa falsa misericórdia de que todo mundo se salva não está nos evangelhos. Por isso Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar? Quem perseverar, né? Pode falar, Mara. Olha, está vindo aí na tela, tem essa pergunta do Emanuel Pereira, que ele fez agora, o sacramento, dá para você ler, para você ver, o sacramento é válido mesmo se a pessoa não estiver convertida ou foi ignorante na fé? O sacramento é válido. Bom, menos da confissão, né? A confissão é necessária se a pessoa está arrependido, né? O arrependimento, né? O arrependimento. Exato. Então, veja só, de maneira muito breve, todo e qualquer sacramento, ele é válido, vamos dizer assim, de maneira geral. Em que sentido? Porque os sacramentos, eles realizam o que a matéria sinaliza, né? O que a matéria do sacramento sinaliza. O que é que acontece? O sacramento não depende da santidade do ministro e nem da santidade da pessoa para ter sua eficácia. Isto aí é uma ação de Jesus. Agora, porém, no sacramento da confissão, para que ele seja válido, existe a matéria do sacramento que tem que acontecer. E qual é a matéria do sacramento da confissão? É confessar. A matéria do sacramento do matrimônio, a aliança. A matéria do sacramento do batismo, a água. A matéria do sacramento da crisma, o óleo, né? E a imposição das mãos.
a matéria do sacramento da ordem, a imposição das mãos e também o azeite, o óleo. E a matéria do sacramento da confissão é a palavra. Então, uma pessoa que não é convertida, aí eu não sei em que sentido e até que grau ele diz no sentido da pessoa não ser convertida. Porque, por exemplo, se uma pessoa busca o sacramento da confissão, por exemplo, essa pessoa ela pode não ser completamente convertida, mas ela está no processo de conversão. E se ela fala, se ela diz o seu pecado e ela está arrependida do pecado, esse sacramento é válido. O sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão. Bom, é importante estar arrependido, né, dos pecados, né? Arrependido. Sem arrependimento não há perdão. Né? Sem o arrependimento não há perdão. Como a gente falou no início, Satanás era um anjo. Na confissão pode também ir para pedir algum conselho, não? Alguma direção, alguma palavra, se a pessoa acha que não tem pecado nenhum, ou pelo menos chegar lá e ser sincero, padre, eu acho que não tenho pecado, eu não sei. O Padre Pio era muito bom nisso. Era bom, ele até ajudava a pessoa, ok, eu vou dizer exatamente quais são os seus pecados. Entendeu? Ele ajudava muito, né, na confissão. Eu queria, meu Deus, nós precisamos de mais Padre Pio, assim. Agora, Deus que envie mais. Eu incomode o pessoal aí, porque eu bebo muita água, tá? Tá bom. Bonito pouco. Espero que não incomode. Então é isso. Precisamos mesmo de mais bons padres, né? Que nos ajude na hora da confissão. Somente as pessoas que chegam lá e tem gente que é muito bom chegar lá, naquele minha colina daqui, chegar lá e escrever os pecados no papel, entendeu? E também pedir, conversar. Era bom a confissão. Eu não gosto daquelas confissões muito rápidas, não. Entendeu? O padre deveria orientar mais, fazer mais perguntas, entendeu? Para talvez a pessoa ali vai se abrindo mais ou vai se lembrando mais, as pessoas que não escrevem ali, não levam uma colinha ali, entendeu? É porque, assim, quando um padre ele tem uma vocação para o direcionamento espiritual, esse padre ele está mais aberto a fazer esse tipo de coisa, né? Ele escuta a confissão, e quando a pessoa ali até diz que acabou, aí ele pergunta, não tem mais nada? Você não lembra? Aí ele entra em algumas áreas, né? Ele pergunta, em tal área, né? Você em tal área, não, né? Às vezes o padre faz isso. Apesar que o sacramento da confissão é o padre escutar o pecado e aconselhar a respeito do pecado. Então, o padre não é muito papel do padre na confissão fazer essas perguntas, essas coisas, mas um padre que tem uma vocação mais para direcionamento espiritual, ele faz isso, e eu também acho que é bem melhor, né, o padre conversar, o padre perguntar, o padre, como você disse, de alguma forma nos orientar, até lembrar e perceber que algumas coisas que nós fazemos é pecado. Por isso é importante um exame de consciência, né? Procurando na internet, aí mesmo as pessoas podem encontrar exames de consciência muito profundo, baseado ali nos 10 mandamentos, né? Porque nós pecamos quando nós pecamos contra Deus e contra o próximo, né? Então ali, os 10 mandamentos ali dá um direcionamento muito bom, né, para a nossa confissão, né? Muito bem. Eu penso que já falamos aqui tudo que abrangemos todos os assuntos aqui relacionados aí com o tema, não é? Gente, muito obrigado. O live foi excelente, Denis. Muito, muito obrigado. Estava aqui lendo aqui os comentários, mas está aí de todos aqui. Penso que já está bom aqui nos comentários, aqui nas perguntas. Então, muito obrigada, Denis. Foi ótimo estar aqui com todos vocês, aqui nessa live de 1h30, gente. Foi excelente. Muito obrigada. Graças a Deus. Tem algo a dizer, Denis?
Eu queria somente concluir, Mara, de maneira bem breve, a seguinte questão. Que nós possamos ficar atento ao papel de Nossa Senhora na nossa vida nossa vida espiritual, o papel de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre, nas suas aparições, que a igreja reconhece como aparições verdadeiras, Nossa Senhora sempre orientou a recitação do texto, a vida de oração, a penitência, o amor a Jesus, o amor às almas, e muitas que estão indo para o inferno por falta de oração, ela mesmo disse, muitas almas têm ido ao inferno porque não se tem orado pela conversão dos pecadores. Então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos rezar. Para a salvação é importante os 3 pilares da Quaresma que nosso Senhor Jesus Cristo coloca no capítulo 6 de São Mateus. O jejum, ou seja, vida de penitência, a oração, uma vida de intimidade com o Senhor, a oração, e a caridade, a esmola, fazer o bem ao outro. E São Tiago apóstolo, no capítulo 2 da carta de São Tiago, ele fala que a fé sem obra é morta. Ele diz que a fé sem obra é morta. Ele diz, assim como um corpo sem a alma espiritual é morto, a fé sem obra é morta. São Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, o homem é justificado, ou seja, salvo, pelas obras, e não somente pela fé. Porque os nossos eu digo irmãos assim, mas no sentido desejoso de que eles venham para a igreja, a carta de São Tiago, para encerrar, Mara, para a gente não ir mais, que já avançamos muito no tempo, São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Veja que coisa maravilhosa para mostrar que nós precisamos trabalhar pela nossa salvação. Versículo São Tiago, capítulo 2, versículo... Deixa eu encontrar aqui, versículo 14. Não é o 14, é o 24. Versículo 24. São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vês que o homem é justificado, ou seja, salvo, pelas obras, e não simplesmente pela fé. Então, os protestantes dizem que nós somos salvos somente pela fé. Basta crer. E São Tiago está deixando muito claro aqui. E não importa os pecados que a pessoa comete? Lutero tinha dito uma das frases mais terríveis e que pode levar inúmeras pessoas para o inferno. Lutero disse, peque muito, mas creia muito mais. Olha que coisa. Veja que coisa. Misericórdia. E continue pecando. Importante é você crer em Deus, mas continue pecando, vive sua vida. Ai, Jesus. Então, essa mentalidade de hoje que todo mundo se salva é fruto também desse pensamento protestante que basta dizer, eu creio, então já estou salvo. Não. Tem que perseverar. Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Amém, Mara. Muito obrigada, muito obrigada, Denis. Foi excelente. Foi um prazer muito grande. Foi ótimo. Muito obrigada, Denis, senhor. E uma ótima noite, santa noite a todos vocês. E é isso. Muito obrigada, Denis. Mais alguma coisa a dizer? Não, eu só queria que a gente concluísse rezando o Ave Maria, Porque Nossa Senhora... Sim, claro, por favor. Vamos lá. Fique a você que é a anfitriã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São Padre Pio, de Petrocina. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mara, eu só queria deixar aqui para as pessoas que estão assistindo, e você também, quando tiver tempo, se desejar, no meu canal, na playlist, tem uma playlist com testemunhos. Lá tem um vídeo sobre o testemunho a respeito da minha filhinha, né, que eu casei no início do matrimônio, quando a gente casou, desejosos de ter filhos, eu descobri que eu era estéril, né? E lá eu conto bem direitinho, não vou contar aqui, como Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio, um pedido que eu fiz a ela, ela me ajudou, e hoje eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio, né, 2 anos e 6 meses, e lá no meu canal, lá tem esse testemunho para quem quiser escutar, porque Nossa Senhora foi quem embalou o presente dessa graça de Deus, que foi minha filha. Ah, quero ver sim, quero ver esse vídeo. Parabéns, viu? Felicidades. Amém. Foi no mês de maio que eu fiz o testemunho lá, né? Inclusive no Ambão, lá na igreja, eu dei o testemunho no mês de maio. Meu Deus, que ótimo. Amém. Mara, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com você e com os irmãos aí no chat. Boa noite, gente. Obrigada. Deus abençoe todos vocês. Até logo, gente. Boa noite a todos.